Boa noite, companheiros do Partido Democrático Trabalhista, o PTB, em reorganização. Estamos abrindo mais um programa desse dia, hoje, dia 11 de outubro, sexta-feira. É o nosso terceiro programa, nessa tentativa de reeditar, na verdade, relembrar o que foram as palestras de sexta-feira do governador Brizola, quando governava o Rio Grande do Sul, lá na década de 50, e que eu tive oportunidade de ouvir. E eram extremamente importantes como mecanismo de difusão da nossa ideologia, das nossas propostas, e foi um dos elementos muito importantes para a consagração da liderança do governador Brizola naquela época. Bem, o nosso partido, o PTB, tem uma longa história e esse programa se destina um pouco a rever essa história, mas também trazer as reflexões que nós temos agora sobre a conjuntura política que estamos vivendo, seja no plano internacional, seja no plano nacional, até no plano local, né? Estadual e local. Portanto, é uma oportunidade de nos encontrarmos e juntarmos aqui forças que vão se potenciando à medida que novos companheiros vão se incorporando a essa tarefa. Estamos nesse momento, não é, obedecendo a uma diretriz da direção nacional do PTB através do seu presidente, ex-deputado Vivaldo Barbosa, no Rio de Janeiro. Estamos reorganizando o PTB em escala nacional. Fomos aqui designados presidente de uma comissão diretora, em seguida vou citar o nome dos demais companheiros, que estão empenhados nessa reorganização. A história do partido, embora seja bastante conhecida, nós sempre abrimos o nosso programa dizendo: nós não somos, na verdade, saudosistas. Nós é que percebemos que o passado vive em nós, vive, aliás, no cotidiano de trabalhadores brasileiros, da gente que viveu, ouviu falar, leu, conheceu sobre as lutas e conquistas dos trabalhistas no Brasil, começando com o Getúlio Vargas, depois o nosso ex-presidente João Goulart, que foi apiado do poder por um golpe militar, quando estava no auge da sua popularidade, mesmo com medidas que eram medidas, para a época, medidas profundas de transformação do país, poderíamos dizer até medidas radicais. O presidente João Goulart, pelo Ibope, que já havia naquela época, tinha mais de 70% de aprovação da opinião pública brasileira. Ele foi apeado do poder por um golpe que mobilizou setores de classe média, de igreja, interferiu, claro, cooptando segmentos de forças armadas, e tudo dirigido do exterior, porque lá os irmãos, né, do norte temiam que o Brasil, enfim, conquistasse a sua autonomia econômica, alcançasse níveis maiores de soberania política. Então, apearam o Jango do poder. Mas também sempre lembramos aqui do governador Brizola. Concorreu à presidência da República 2 vezes, não teve possibilidade, mas foi governador em 2 estados, do Rio Grande do Sul e por 2 vezes no Rio de Janeiro, e se notabilizou pela sua obra no campo do desenvolvimento econômico, no campo da educação, e eu diria, sobretudo, no campo da defesa da Constituição. Foi sob o governo Brizola, em 1961, e eu aqui falo não de livro, pessoal,
já naquela época, eu, como militar, participei em 61 da legalidade. Eu era cadete aqui em Porto Alegre e a escola de cadetes alinhou-se ao comando de Brizola na defesa da legalidade. Qual era a legalidade? Exigir que o vice-presidente da República, que era João Goulart, assumisse a presidência na forma da Constituição, porque o presidente eleito, que tinha sido Jânio Quadros, ele renunciara e ficara naturalmente vago o cargo de presidente, e era natural que Jango vice assumisse. Aí entraram os militares, já queriam, naquela época, antecipar o golpe. Brizola resistiu, fez o que nós chamamos de legalidade, e, graças a isso, então, Jango toma posse, chega ao governo, governa por 3 anos, de 61 a 64, quando então tem origem o golpe militar. E passamos 21 anos, aquilo que poderia, que nós até eu já vivia e militava politicamente em 64, até a gente achava que era uma coisa que ia durar 1 ano, 2, quando muito 2 anos, pois durou 21 anos. Bem, com isso eu quero dizer que o PTB, que havia sido criado por Vargas, ele criara, final do seu período, que foi de 30 a 45, ao final, em 45, ele criou 2 partidos. Um partido já pensando na redemocratização do país e no início das eleições no próximo ano. Então, ele criou um partido que era o PSD, e esse PSD era um partido mais de articulação com lideranças que participaram durante o seu período de governo, foram interventores nos estados, havia deputados, era um partido mais de retaguarda, mas leal ao governo do presidente, ou em grande parte leal. Em algum dos casos, como governador de Goiás, que se chamava Pedro Ludovico, cujo filho, Mauro Borges, também governador, aliou-se a Brizola na legalidade, eram extremamente leais. Mas, enfim, criou um PSD, que era um partido mais de retaguarda, e criou o PTB como uma vanguarda capaz de articular interesses dos trabalhadores na defesa e aprofundamento dos seus interesses. Bem, então o PTB foi criado em 45, já em 46 elegeu vários deputados aqui no Rio Grande do Sul, Brizola elegeu-se deputado estadual e teve uma trajetória que foi vitoriosa, elegeu depois o presidente Vargas em 50 e Jango foi indicado vice-presidente nas chapas das eleições de 55, cujo líder era JK, e depois também na chapa que foi de Jânio Quadros, né? A de JK foi a de 55. E as eleições de 60 concorreram pelo PTB o Marechal Lott, que tinha assegurado, inclusive, a democracia no país no período do JK, e o Jango era o vice dele. E pela direita, que era o DN, foi eleito o Jânio Quadros. Só que naquela época elegia-se presidente e podia se eleger o vice do outro. Então, o Jango elegeu-se vice e acabou presidente. Quero com isso dizer que a história do PTB foi uma história de grandes conquistas para o povo brasileiro, de transformações estruturais da economia, cumpriu o papel de vanguarda progressista do país, elegendo bancadas, governadores, prefeitos e etc., mas foi apiado do poder em 64 e em 66 o regime militar acabou com os partidos. Brizola volta depois do exílio, tenta reorganizar o PTB, posso dizer também que fui testemunha disso, sou signatário da Carta de Lisboa,
em 1979, que marcou essa retomada do Brizola na vida pública. E, então, aí tentamos o direito de organizar o PTB e o governo, através das suas agências, entregou para oportunistas. Acabou esse partido na mão do tal Roberto Jefferson, que deve estar preso hoje. E a sigla, lá pelas tantas, ficou disponível, porque eles se fundiram com outras siglas, com outros interesses, e deixaram a sigla disponível. No ano passado, um grupo de brizolistas remanescentes do governo Brizola, remanescentes, inclusive, da formação do PDT, que fora fundado por Brizola, tomamos a incumbência de reorganizar o PTB, e por isso estamos aqui falando. E lançamos aí um apelo a todos os interessados aqui no Rio Grande do Sul que conversem conosco, nos procurem. Estão aqui as nossas referências aqui em Porto Alegre, e teremos grande prazer em somar forças e esforços. E, pensando nisso, também abrindo o nosso programa de hoje, sempre fazemos, depois vamos falar um pouco mais de eleições e tal, mas eu queria convidar para participar aqui dessa abertura de programa um jovem que aqui tem nos acompanhado desde o início das nossas tratativas para a reorganização do PTB. É o Pedro. E eu pediria ao Pedro, se ele ainda estiver aí no ar, para que a nossa equipe técnica, valorosa equipe técnica aqui, comandada pelo Cielito, querido Cielito. Então, nós vamos escutar o nosso representante jovem, a quem confiamos a nossa bandeira, porque nós já meio tropeçando nos calcanhares, daqui a pouco nos vamos. Mas estamos deixando com as mensagens, e aqui, Pedro, tem que vir pegar aqui, essa semana estou te esperando para você vir aqui almoçar com a gente. Tem aqui os folhetos para distribuir fartamente. Vou te dar aí uns 300 folhetos para você ir distribuindo aí em Gravataí. Boa tarde, Pedro. Bom te receber aqui, viu? Bom, muito obrigado, presidente, pelo convite. É uma honra para mim. Me ouve bem? Sim, tá bem, tá bonito na foto e tá bonito no som também. Pode falar e dizendo aí como é que você acompanhou as eleições aí em Gravataí, qual é a tua impressão do processo eleitoral geral que nós estamos vivendo no país, porque esse programa está aberto a todos os companheiros. Talvez não se consiga escutar todos da mesma vez, mas vamos escutando cada um de uma cidade e vendo em que medida podemos ir nos conhecendo melhor e também conhecendo a realidade do seu município. Você tem a palavra, Pedro. Fale à vontade, que você é bom nisso. Eu estou me Tá certo. para te escutar. Bom, primeiramente, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aqui. Uma saudação especial ao presidente Paulo Tim, que sem dúvida é uma figura muito importante para nós, além de todo o simbolismo de ter sido signatário da Carta de Lisboa, além de ter sido militar, junto com o Brizola, assegurou a posse do presidente João Goulart em 1961, quando militares e camadas da população civil preferiram rasgar a Constituição a assegurar a posse de um presidente, um vice-presidente que foi eleito pelo voto. E quero também saudar aqui a presença do que também está por aqui, que é o nosso presidente da Juventude Nacional, que é o Leandro Nogueira Louro, que ele está presente aqui conosco também, lá do Rio de Janeiro. E contar rapidamente aqui que um pouquinho, não quero me ater muito nesses detalhes, mas vou me ater vou contar uma pequena história. Eu disputei com o Leandro a presidência da Juventude a nível nacional. Não fui eleito, fiquei em terceiro lugar,
o Leandro foi eleito e ele me convidou, depois de ter sido eleito, a ser coordenador de ação da Juventude Trabalhista, num ato muito, além de demonstrar uma grandeza, ele demonstrou que está aberto a ouvir a lei da região sul, que é praticamente o berço do trabalhismo brasileiro, está disposto a ouvir as adversidades, quem não pensa igual a ele, sabe? Uma liderança muito. Foi um ato lindo, na minha opinião. Foi um ato grandioso, sinceramente, louvável até. E, para começar, a falar de eleições. Eu acredito que o Brasil inteiro, não é exclusividade aqui do Rio Grande do Sul, está passando por um grande momento de tensão política, evidentemente fruto dessa polarização nacional, na qual estamos vendo uma violência política muito crescente nessa última década. E por que a gente sempre frisa polarização nacional? Essa polarização, eu digo essa polarização, porque é a polarização entre o autoritarismo, o fascismo, trajados do neoliberalismo e defendido por uma alta camada de militares, uma camada das elites, a camada das elites, que defendem esse projeto, que nada mais é do que o projeto capitalista que nós estamos passando hoje, que o que acaba deixando um povo muito pobre, sem trabalho, sem ter acesso ao trabalho, sem ter acesso à educação. E do outro lado nós temos o que nós podemos chamar de Frente Democrática, que está hoje liderada pelo presidente Lula e que conseguiu na eleição de 22 unir a maioria dos democratas progressistas brasileiros. E o maior ato dessa eleição de 22, talvez desse campo progressista, foi a decisão do presidente Lula de ter convidado para ser seu vice-presidente uma pessoa que no passado foi um adversário político ferrenho dele, que foi o Geraldo Alckmin. Por que eu resgato esses fatos assim? Porque me lembra muito a eleição de 1950. Daí, no caso, foi por livros que eu aprendi, presidente. E Se tiver que alguma dúvida, você me pergunta. tá certo, com muito prazer. Porque a eleição de 1950 ela foi também muito polarizada. Nós tínhamos de um lado a UDN, que era representado pelos militares, pelo alto escalão militar, as altas elites brasileiras, os essas elites do atraso que estão aí desde 1500 comandando o Brasil, pelo menos tentando, né, com toda a sua força, que tinha como representante o brigadeiro Eduardo Gomes, e do outro lado nós tínhamos o presidente Getúlio Vargas. O presidente Getúlio Vargas, naquele momento, o que ele fez? Ele fez uma aliança com o PST, que era o Partido Social Progressista, do Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, uma figura controversa que indicou o vice-presidente Café Filho. O Café Filho nós bem conhecemos, é uma figura muito... um vice-presidente golpista, posso dizer bem assim. Mas o Getúlio ele tinha essa noção de que para você vencer essas adversidades, e nesse momento retomo uma frase do Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, que diz que para vencer os antagônicos é preciso unir os divergentes. E o Getúlio, naquele momento, ele fez isso de forma brilhante e venceu a eleição. O Getúlio ele foi uma figura que sabia comportar-se politicamente. Ele não era uma figura... Ele, nesse ponto, ele se diferenciava do Brizola, porque o Brizola era uma figura mais efervescente, uma figura mais firme, né? Enquanto que o Getúlio já era uma figura mais... sabia articular politicamente. E
voltando ao assunto de eleições municipais deste ano. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos, eu tenho aqui na minha frente, tanto que eu estou olhando para a tela do meu computador, que é o mapa, que a gente pode ver, a partir dos partidos e, evidentemente, das coligações, nós vemos que o mapa do Rio Grande do Sul está altamente azul, representado pelas cores do PL, em primeiro lugar, do PT, o União Brasil, que é o partido do Toninho Malvadeza, né, o ACM, e também outras siglas ligadas a esse movimento da direita, sem contar também o Centrão Democrático, né, representado pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que se estabeleceu em várias prefeituras do interior e que aqui em Porto Alegre, aí em Porto Alegre, presidente, está representado pela candidatura do Sebastião Melo, que evidentemente se aliou a essa direita golpista, né? Bolsonarista, golpista, e se entregou altamente a esses caprichos. Aqui em Gravataí não foi muito diferente. Aqui, o prefeito foi eleito pelo PSDB. Na verdade, ele se elegeu em 2020 pelo MDB, cria do seu antecessor, romperam e hoje concorreram ambos em chapas diferentes, um pelo PSDB, do governador Eduardo Leite, e que fez uma grande coligação com todos esses partidos, o PSDB, o Republicanos, o PL, o Partido Novo, representando tudo que há de pior na política brasileira, que são essas figuras que, evidentemente, defendem o quê? O golpismo, o golpe, né? Que defenderam o golpe contra o presidente Lula. Aliás, não foi nem contra o presidente Lula, foi um golpe contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra as urnas, contra a democracia. E do outro lado, o ex-prefeito, aliás, o prefeito atual se chama Luiz Afalon, e o ex-prefeito se chama Marco Alba. O Marco Alba fez uma aliança com, pasmem, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Sinceramente, se Brizola vivo estivesse, o que será que ele diria vendo do seu partido que ele fundou se aliando com esse tipo de gente, desse tipo da política brasileira? Então, e o campo progressista saiu bem lesionado dessa eleição. O candidato do campo mais progressista é do PT, se chama Daniel Bourdion, que é um ex-prefeito bem popular nas vilas de Gravataí, mas que não fez nem 20 mil votos, não fez nem 15% dos votos válidos. Impressionante. Esse campo, conhecido como o Bloco de Oposição Municipal aqui em Gravataí, o BOM, elegeu apenas uma vereadora. Uma. Dentre 21 vereadores, apenas uma foi eleita. Eleita com 2.200 votos, foi a mulher mais votada de Gravataí. E a suplência ficou com menos de 500 votos, para se ter uma ideia. Sim. Então, o campo progressista aqui em Gravataí está muito lesionado. Elegendo apenas um vereador, não fazendo nem 15% dos votos na eleição majoritária. Então, esse é o momento em que a gente precisa refletir qual o papel da esquerda brasileira, qual o papel do trabalhismo brasileiro para tentar retomar esse projeto de país que nós estamos tentando reviver aqui com o Partido Trabalhista Brasileiro. Isso foi um reflexo no estado inteiro, vindo que o PT perdeu a prefeitura de São Leopoldo para a extrema-direita também, que muito nos entristece, mas faz parte da democracia. E claro, eu, como sou um esperançoso, né, ainda acredito que é capaz disso tudo se reverter, há de comemorarmos que em Bagé, cidade onde o presidente Lula foi alvo de tiros uma vez, que ele veio aqui em 2018, pouco antes de ser preso, aqui em Bagé elegemos o prefeito Mainardi, deputado estadual pelo PT, e que conseguiu vencer com uma frente ampla de partidos de diferentes campos
ideológicos, conseguiu vencer a eleição contra a máquina pública. Ou seja, isso é uma vitória muito importante. Sim, não estou dizendo que está tudo bem, muito pelo contrário, não está tudo bem. É preciso muita reflexão, é preciso muita ação, é preciso estarmos presentes nas ruas, nos movimentos, nas associações, em demais organizações sociais. É preciso estarmos presentes, é preciso que o povo veja que nós estamos juntos deles. E claro, digo, há muito o que se fazer, mas há esperança. Há Muito esperança, bom, há um terreno sem dúvida. fértil para o trabalhismo brasileiro voltar a ser destaque nacional. E quero encerrar aqui a minha fala cumprimentando o presidente Paulo Tim por estar à frente desse trabalho magnífico, que é a retomada do PTB aqui no Rio Grande do Sul, e saudar o nosso presidente nacional da juventude, o Leandro, e também me desculpar por esses tempos estar ausente da juventude, né, por ocorrências pessoais, enfim. Então, aqui é meu pedido de desculpas por não ter estar presente nesses momentos, mas que a partir de agora, aos poucos, estarei voltando, né? E, como sempre, muita vontade de fazer política, a boa política. Então, meu abraço a todos. Muito obrigado, presidente. Nós é que te agradecemos, Pedro, vocês jovens que são a esperança, né, do nosso partido e a esperança desse país, né? Porque vocês têm muito tempo pela frente, vamos precisar de tempo. Então, eu queria saudar o Leandro Nogueira, é um prazer, viu, Leandro, dizer que te receber aqui, né, nesse programa. Toda sexta-feira estamos aqui rememorando as palestras do Brizola. A direita dizia que era a hora do lobisomem, pois aqui o lobisomem está de volta, entende? Não para criar nenhum problema, mas para chamar a atenção da nossa história. Esse programa é o Fio da História, o PTB no ar. Você é muito bem-vindo e deu uma notícia para nós aqui, porque esse programa fica gravado em vários sites nacionais, inclusive do Brasil Popular. Então, vamos discutir o trabalho que você está fazendo na juventude trabalhista, você é o presidente nacional, conte aqui com o nosso apoio através do Pedro, né? E aqui também nossa, estaremos sempre aqui à disposição. A palavra é tua. Temos aqui bastante tempo, não precisa ter pressa, viu? Aqui Conseguem nós me ouvir não bem? somos essa turminha do TikTok, não, que fica dando recadinho. Aqui a gente pensa, avalia, estuda, viu? Com a palavra, Leandro. Conseguem me ouvir bem? Sim, tá bonitão aí, cara. Primeiramente, saudar aí o presidente Paulo Tim, muito obrigado pelo convite. Quando eu recebi, eu fiquei muito honrado, porque isso aqui se trata de um programa relacionado à tradição do trabalhismo e de um resgate histórico. Não é simplesmente um resgate, né? Seu Paulo Tim viveu essa história como ninguém aqui nessa ligação jamais viveu, né? Então, eu agradeço demais esse convite, saudar aí também o companheiro Pedro, eterno coordenador, né? E aproveitar essa oportunidade muito breve aqui, como vocês podem ver, não sei se vocês viram aí no fundo, eu andando pelas ruas aqui do Rio de Janeiro, negócio perigoso, mas importante para estar aqui com vocês hoje, né? Então, eu vou ter uma fala bem breve a respeito da juventude, comentando brevemente também sobre a questão das eleições. Primeiramente, assinalar as falas feitas pelo Pedro, realmente um quadro muito preocupante para o campo progressista, uma vez, inclusive, que esse é um campo que tem sido atacado há anos, tá? Não é essa eleição que nós tivemos uma derrota, a última derrota aconteceu em 2022, que também ocorreu em 2020, e que vem ocorrendo ano após ano, numa evidência prática de que a esquerda precisa nada mais nada menos do que se reinventar, né? O PDT, que é um dos partidos de vanguarda aí do trabalhismo, que atualmente vem cada vez mais se degenerando para um campo que trairia o legado brizolista, né? Esse partido teve o pior desempenho nas eleições municipais de anos.
né, o que torna a nós trabalhistas se preocupar até que ponto os resultados continuarão sendo decadentes. Da onde vai vir essa renovação, eu não posso dizer com certeza, mas eu posso dizer que venho feito minha parte junto aos camaradas da Juventude Trabalhista. A Juventude Trabalhista, que constitui-se como movimento de juventude do PTB atual, né, é um movimento com um trabalho de formiguinha que envolve resgate histórico e, ao mesmo tempo, renovação da história. A gente tem um lema que se chama transformação e soberania. Como a gente vai conseguir trazer essa transformação das novas formas de soberania são os debates que a gente faz diariamente na Juventude Trabalhista. Isso envolve uma série de debates com uma diversidade tremenda entre nossos quadros. A Juventude atualmente conta com 87 membros, se não me engano, cada membro com sua individualidade a ser preservada, mas ao mesmo tempo participando de um projeto coletivo que preza pela pluralidade de ideias dentro do campo trabalhista. Né? A partir dessa diversidade, a gente tem feito uma série de teses, espero que em breve a gente consiga trazer essas teses com maior assertividade a público, né? Temos feito trabalhos, principalmente no Rio de Janeiro, onde é a sede do partido. São Paulo temos uma juventude muito pujante também, e também temos agora nos expandido com a intenção de tentar formular algum tipo de política no interior desse país, né? Nas zonas mais metropolitanas, nós temos uma polarização muito forte, né, entre os dois campos da política do um ou outro de hoje em dia, né? Muito difícil você fundar um movimento com as perspectivas de política, seja municipais, seja nacionais, no Brasil de hoje em dia, né? E nós temos discutido bastante a questão da política no campo para tentar estabelecer um novo nicho, né? Fora esses debates que a gente tem produzido, nós temos também focado bastante em debater a questão do digital. Como adaptar a soberania nacional à questão dos meios digitais. Esse tem sido um dilema fortíssimo nos últimos tempos. Ontem voltou ao ar o X, a rede social do Elon Musk. Deveria ter voltado ao ar? Essa é uma questão que nós podemos debater, né? Mas a gente observa como essa questão das redes sociais tem sido utilizada, não é de hoje, para desconsolidar os sentidos de nação e os sentidos de soberania. Como atualizar os sentidos de soberania diante desse quadro? É um debate que a juventude tem produzido também, tá? No mais, não posso negar que tem sido um desafio a ideia de resgatar o trabalhismo. É um desafio que todos que entram no partido entram sabendo que é um desafio difícil, né? E a renovação vai partir justamente daqueles que se apuram nesse desafio, que assumem essa dificuldade e aceitam lidar com as antigas gerações, assim como tentam lidar com as novas gerações. Da síntese do passado e da nossa expectativa de futuro é que nasce a Juventude Trabalhista. Muito bom, Leandro, te ouvir. Bom também sentir o que o teu coração está dizendo, entende? Que é esse elo de continuidade entre gerações, né? E desfiando ao longo da nossa trajetória de lutas, né? Que é o trabalhismo. Fico muito contente de vê-los aí, jovens, renovando, né? Esse sangue, que é o sangue derramado, né? Na luta pela conquista de interesses da nação e do povo trabalhador brasileiro. Aqui, Leandro, a gente sempre diz o seguinte, que nós não vivemos no passado, é o passado que vive em nós, na memória das lutas e das conquistas realizadas pelo trabalhismo ao longo do século XX. E é graças a isso que hoje nós temos emprego, garantia, temos aposentadorias, temos instrumentos de defesa da nação e da afirmação da soberania, como é, por exemplo, a Petrobras, que cumpre um papel fundamental num plano de segurança estratégica de combustíveis para o país, né?
É claro que eles estão tentando desmontar tudo isso, entende? Para que o povo fique vulnerável. Talvez acreditem, eu já vi, inclusive, um mapa do Brasil dividido em 4 partes. Isso saiu agora nesse ano, supostamente por um conselheiro da OTAN, já imaginando retalhar o país em 4 paisecos, né? E, com isso, quebrar a nossa identidade, nossa unidade. Por isso que temos que estar unidos num só povo para defender o interesse nacional. E os trabalhadores cumprem aí um papel fundamental. São a energia que pode levar a essa defesa. Queria te dizer, Leandro, que nós estamos aqui toda sexta-feira, às 7 horas, né? Levando adiante e gravando esses programas que ficam circulando. Vocês podem circular por aí também a nossa mensagem. Mas o programa está aberto, não só para ti, como quem você indicar aí que queira trazer uma mensagem de afirmação de princípios e renovação de lideranças, né? Eu já agora, com mais de 80, já fico chuleando essa entrada de vocês no cenário, né? E fico muito feliz. Fico, portanto, grato pela análise que fez o Pedro da situação aí em Gravataí, também com essa, mais ou menos, um voo de pássaro sobre algumas vitórias e outras derrotas. Queria lembrar, Pedro, que ganhamos também em Pelotas, viu? Em Pelotas, não, em Rio Grande. Pelotas ainda vai ser decidido agora, na segunda, mas há uma grande esperança de que o candidato do PT vença. Em geral, aqui estamos alinhados e defendendo as candidaturas do PT, na medida do possível. Aqui em Porto Alegre, alinhamos e indicamos um candidato a vereador, aqui na defesa de Maria do Rosário, contra esse prefeito que, de resto, é um sujeito que é desclassificado, no meu entendimento, porque é um cara que se iniciou na vida pública aqui em Porto Alegre pela esquerda. Foi muito apoiado por vários políticos do PT, da esquerda, e, à medida que foi galgando posições, foi trocando de camisa. E, para mim, esse é o pior pecado que um homem pode cometer. De tudo, até, de todos os pecados, se diz que é possível o perdão, menos o da traição. Traição não se perdoa. O Brizola levava isso muito a sério. Essa coisa do cara fazer uma carreira pela esquerda e depois não foi nem dizer que trocou por um partido do centro ou do centrão, ele alinhou-se com a proposta bolsonarista, alinhou-se àquela liderança que pretendia devolver o país para um regime que era um regime ditatorial. É lamentável. E é triste ver que o pessoal de Porto Alegre tenha dado tantos votos para ele no primeiro turno. Mas aqui estamos alinhados e não vamos entregar o combate, não. E que há uma passagem aqui no Rio Grande do Sul, que é muito conhecida, chamada Batalha do Buri. Essa batalha se realizou em São Paulo por ocasião do levante de São Paulo contra o presidente Vargas. Eles chamam de Revolução Constitucionalista, aquilo foi um golpe. Queriam voltar ao comando do café com leite, daquela política que era política de sustentação de interesses do grande proprietário. Mas, bem, lá nas últimas batalhas, eles estavam enfrentando um batalhão, que era um batalhão da Brigada Militar, que é a força pública do Rio Grande do Sul, que a correr em defesa do presidente Vargas, chamado Pés no Chão, mal aparelhados, com dificuldade, gente simples. E no combate, quando a situação já estava muito difícil para o batalhão do Pés no Chão, em defesa de Vargas, o comandante desse batalhão chamava-se Coronel Aparício Borges, o comandante tombou ferido. Mas antes, diante da gravidade da situação, ele tinha pedido ao corneteiro para tocar retirar,
porque ele percebeu que a batalha estava perdida. O corneteiro, Tenório, olhou e o viu estendido no chão. Em lugar de tocar retirada, ele tocou avançar. E sabe o que aconteceu? O batalhão redobrou as forças, entrou em combate, venceu o combate, é considerado os combates decisivos para a vitória das forças federais contra os paulistas. Foi a vitória do corneteiro, aqui no Rio Grande do Sul, na frente do quartel, que é o quartel da Brigada Militar, existe um monumento celebrando esse feito. Então, nós aqui estamos tocando corneta também de avançar. Não vamos dar o caso por encerrado. Só, naturalmente, quando as urnas falarem, vamos obedecer o resultado das urnas. Não vamos dar uma de ex-presidente Bolsonaro dizer que isso e que aquilo. Não, nosso papel é cumprir o nosso mandato constitucional. A Constituição fez 36 anos, agora dia 5, semana passada. Tem cicatrizes, já retalharam muito, mas ele é o marco de um pacto que se firmou nesse país contra o regime autoritário. Essa é a essência da Constituição, ela é mítica. Sempre que falarmos da Constituição, deveríamos nos ajoelhar e tratá-la com sacralidade, porque ela é um instrumento através do qual asseguramos a sobrevivência das instituições brasileiras e de nós próprios, porque a gente já viveu a ditadura e viu como companheiros nossos tombaram. Bem, isso então para agradecer também aí Leandro e Pedro, dizendo que está aqui sempre à disposição esse microfone do PTB, programa do Partido Trabalhista Brasileiro, seção do Rio Grande do Sul, que se chama O Fio da História. Essa era uma expressão que o Brizola usava muito e aqui estamos honrando, então, o Brizola. Queria aproveitar esses outros momentos para passar aqui também um feito, que foi uma vitória, não como gostaríamos, mas era o possível na minha cidade, que é Torres, no Rio Grande do Sul, uma cidade no litoral norte, muito conhecida, uma cidade antiga. Torres era a porteira através da qual entravam as frentes que foram ocupando o estado aqui terrestre. Houve uma outra que veio pelo mar e fundou a cidade de Rio Grande, em 1737. Mas Torres era o caminho de entrada. E essa cidade elegeu um candidato que teve o apoio maciço dos partidos populares, do PT, do PCdoB, do PV, e nós, PDT também apoiou lá esse candidato, que é o candidato do MDB, e que teve como vice um companheiro, velho companheiro nosso, trabalhista hoje no PDT, que é o André Pozzi, que foi eleito também. Então, vamos ver rapidamente a alegria do pessoal que conseguiu tirar da prefeitura o pior prefeito que nós tínhamos aqui no litoral norte. Para vocês terem uma ideia, fechou a biblioteca, fechou o museu, desconstituiu o Conselho e Legislação de Apoio à Cultura e fez um trabalho lamentável no campo da educação. Então, eu pediria ao nosso querido Cielito que colocasse no ar, aí nesses 5 minutos que nos restam, essa festa que foi a proclamação da vitória da oposição a esse bolsonarista do PP na minha cidade, Torres, Rio Grande do Sul. É contigo, Cielito, enquanto eu tomo mais um chimarrãozinho aqui. E o povo Traz aí, Cielito. Escolheu um dos pratos que foram servidos para toda a comunidade, que foram 3. Houve um com lagosta, tâmaras egípcias, outra, uma cópia perfeita dos pratos que sempre foram servidos nos grandes jantares da alta sociedade torrense, e sempre regado aos melhores vinhos da nossa
amada terra gaúcha. Mas houve um outro prato, mais popular, mas sempre gostoso e saboroso, tal qual as nossas mãezinhas faziam e ainda fazem aqui em nossa terra. O arroz com galinha ou a galinha com rosca. E destas 3 iguarias, o povo torrense optou por este último, feito com muito amor, feito com muita dedicação. Então foi assim, pois como direi, esta lista tríplice que nos foi ofertada, ficamos com as coisas mais simples, mais sinceras, mas com a nossa cara. Ficou claro, então, de que nada adianta gastar tanto com esses alimentos se não for feito com muito amor. Foi assim que ocorreu. Que fique claro aqui como ficou evidenciado que se os antigos reis se afastarem de seu povo, eles serão execrados por eles mesmos. E doravante vai ser sempre assim mesmo. Antigamente, o povo de Torres até poderia ter um lapso cognitivo com relação aos seus governantes. Mas hoje isso não acontece mais. Eles até podem desconhecer algumas redes sociais. Não serem tão aptos ao Google, à internet, ao WhatsApp, ao Facebook. Mas creiam, gente, tem gente que faz isso por eles. São seus filhos, seus netos, seus amigos. Ou seja, não se deixem mais manipular como era feito antigamente. Não mais, nunca mais. Até não consegui entender os marqueteiros dos candidatos, dos que não conseguiram se eleger. Eles tiraram os torrenses como otários, mas desta vez não conseguiram. Nós da Sul TV até tivemos repulsa por um dos candidatos. Ele veio com uma máquina muito milionária, dava inclusive para se ver os folders da sua campanha, um luxo, um colorido, um papel, um luxo, mas que virou lixo. Aliás, alguns até guardamos aqui, vai ficar para a posteridade, para a história de Torres, que ficou escrito nesta fabulosa eleição. Talvez, e pelo menos tirem algum proveito ou ensinamento disto. Duvido não é da sua estirpe e nunca será. Bom, depois disso foi a celebração da vitória de um candidato do MDB, mas que se alinhou a forças populares para retirar da prefeitura
uma verdadeira craca que há 8 anos dominava aquela cidade, com favorecimento cada vez maior apenas para os setores interessados em vender apartamentos, como está acontecendo também em vários lugares de Santa Catarina, né? É um dos problemas do litoral. Bom, vamos ficando por aqui. Tivemos um belo programa com a participação dos nossos companheiros, o Pedro e o Leandro, né, da Juventude Trabalhista, que ficam convidados, e também com essa participação que foi importante para vocês levarem adiante da nossa vitória em Torres, com essa análise do diretor da Sul TV, que é uma TV que temos lá na cidade, que se alinhou também a esse projeto. Vamos, então, ficando por aqui, sempre trazendo aqui alguns livros importantes para vocês, ó. O Imaginário Trabalhista, Getulismo, PTB e a Cultura Política Popular, sempre trazendo sugestões de leitura. Nós acreditamos na consciência da nossa gente, na consciência do povo e, sobretudo, daqueles que se pretendem ser os seus condutores políticos. Obrigado a todos vocês e até sexta-feira que vem. Até lá. Obrigado.